Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, meus achólogos e achólogas favoritos. Como estamos? Graças a Deus, sempre bem. Precisamos estar sempre bem. Independente do que aconteça no mundo, nós precisamos estar bem. Gente, hoje eu vou trazer um assunto relacionado a outro. Parece que não tem nada a ver, mas se vocês olharem os meus vídeos anteriores sobre o caso Vitória, eu já relacionei algumas vezes, tá? Então, sim, tem a ver. Nós vamos olhar isso mais de perto. Tá? Eu vou trazer um pouquinho do caso Vitória e um pouquinho do caso P. Diddy, que tem uma relação muito estranha, mas tem, tá? E também quero conversar um pouquinho com vocês, porque, gente, esse caso Vitória parece que não está fazendo bem a muita gente, não sei, realmente é uma aura muito pesada, é uma aura que desde o meu primeiro vídeo eu falo, parece que tem alguma coisa a ver com, apesar da gente nunca mais tocar nesse assunto, né, com alguma espécie de magia do mal, alguma espécie de magia negra, né, alguma coisa assim meio satânica, né, a gente não sabe, nós nunca vamos saber. Tá? E não é teoria de conspiração nenhuma, são hipóteses, são achismos, são suposições. E nós nunca teremos a verdade, infelizmente. Então, eu quero trazer duas colocações, um do caso Vitória e do caso P. Diddy, mas eu quero conversar. Então, eu não prometo que hoje vai ser tão rápido, tá? Eu tenho jogado vídeos mais rápidos, tá? Porque não estou conversando com vocês, mas eu quero conversar. Até porque meus inscritos eu respeito demais. Porque sem os inscritos eu não teria o YouTube, um canal no YouTube. Como assim você tem um canal sem inscritos? Bom, tem gente que tem só para acompanhar outros canais, né? Que abre um canal, mas não para usar como canal. Só para interagir, isso também é muito normal. Mas não é essa a minha intenção. Né? Eu abri um canal para falar, para trazer assuntos. E quando a gente quer trazer assuntos, é porque a gente quer encontrar pessoas compatíveis com as nossas ideias. Não é verdade? Claro que a gente não vai encontrar unanimidade, até porque toda unanimidade é burra, e graças a Deus por isso. Né? Mas assim, compatibilidades faz muito bem. É disso que o ser humano vive. De identificações e compatibilidades. Tá? Hoje em dia está na moda, eu não associo muito porque eu não gosto muito dessa palavra, mas tem a ver com compatibilidade, né? Que é a empatia. A gente usa muito essa palavra. Eu acho que a gente não se apropriou direito do termo da palavra, mas isso é uma outra história. Mas compatibilidade sim. E essa compatibilidade eu deixo aberto que meus inscritos venham no meu WhatsApp, na minha página do YouTube, lá tem meus contatos, minhas redes sociais e tem meu WhatsApp. Então, eu dou essa liberdade porque eu gosto de conversar. E no canal, propriamente dito, na hora do vídeo, ou depois nos comentários, a gente às vezes não se estende na conversa. E isso acontece do lado de fora do YouTube, no WhatsApp. Né? Então, eu sempre vou ser muito grata a vocês por essa compatibilidade, essa troca. Eu tenho um canal no YouTube? Não, porque eu quero receber. A maioria quer, e eu não vou dizer que eu rasgo dinheiro. Então, se eu receber, se eu for monetizado, é legal, mas eu já falei que pelo meu aspecto político, pela maneira como eu trago as coisas, por eu gostar de geopolítica e tomar um posicionamento, o YouTube não faz muito a minha linha, você sabe que tem uma linha que é perseguida no YouTube e essa é a minha linha, tá?
E é o que eu gosto de falar. Então, eu vou ser perseguida assim, não vou ter muita visualização, os vídeos não vão ser entregues, tem sempre alguém falando, olha, eu não recebi notificação. Essa sabotagem do YouTube é o que a gente chama de shadow ban, esconde os nossos vídeos. Tá tudo bem. Mas, por que então que eu continuo? Primeiro, eu tenho a minha profissão. E os cotovelos dolorosos pode falar o que quiser. Papagaio fala. Tá? Sabe o que eu quero dizer com o papagaio fala? Animais falam, mas não raciocinam. Qualquer animal pode falar. Mas eu não vou ficar batendo boca com papagaios e outros animais. Certo? Eu vou me trocar com quem está afim de usar o intelecto de uma maneira bonita, de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, e não para fazer dramas, não para liberar emocionais desequilibrados. Não, não. Conversa, troca, é do intelecto, é do racional, não é de desequilíbrios emocionais, não é de loucuras, não é de fofocaliandos, não é de papo de bar, como a gente diz, né? Aquele papo de bebu, que parece que está sempre com o copo na mão, não dá lé com cré. Não, isso não é troca. Então eu já estou até conversando antes de trazer os vídeos. E as pessoas vêm e falam assim, o que está acontecendo? Porque as pessoas que falam sobre esse caso, está estranha, está isso, está aquilo. Gente, eu posso responder por mim. Continue em paz. Desde bem lá atrás, antes de começar todo mundo a perguntar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, eu falava, é só olhar os meus vídeos. Eu já estou falando, ó, que eu não ia dar muita continuidade, porque o que eu queria era passar um recado. Eu não quero investigar, eu não sou investigadora. Eu não quero lucrar, ficar esticando aonde não tem onde esticar para dar mais visualização e receber monetização. Não. Então eu já falava, é só olhar, gente. Volta na minha playlist do caso Vitória, que vocês vão ver quantas vezes eu falo. Eu não vou falar mais muito sobre isso. Pelo menos não por enquanto. Porque eu não tenho necessidade de ficar chamando vocês para ganhar visualização e lucrar. Para enrolar linguiça, eu acho isso desrespeitoso com vocês. Tudo que eu tinha para falar, a maioria, já foi dito. Hoje eu vou finalizar um ponto, e é isso que eu vou explicar para vocês. Já foi dito, por quê? Não interessa ler o laudo inteiro, ninguém quer saber o que está escrito em quase 1000 páginas. O que eu trouxe e o que eu li foram coisas incongruentes. Lógico que, né, tinha muita coisa congruente, tem. Mas o que eu trouxe, olha, o que não está batendo, isso já foi trazido, não está batendo. Então a gente vai ficar repetindo. Olha, fotos que estão lá, que os peritos locais fizeram, que não estão no laudo do Instituto. Eu trouxe, mostrei tudo que era para ser mostrado de incongruência, de erros, de falhas. Eu trouxe. Eu não tenho que esticar linguiça ou encher linguiça. Eu trabalho com a minha honestidade, principalmente intelectual. Então, eu respeito a honestidade intelectual de cada um, para não ficar enrolando e, sabe, dramatizando o que não é. Ok, tem canais de investigação? Tem. Vão continuar buscando? Eu fiz isso e falo, pega a lupa. Só que, gente, está no momento que o que tínhamos, está tudo direitinho, eu já trouxe. Agora, a partir do dia 18, não sabemos bem, eles deram essa data, dia 18, mas a gente não tem certeza, né? Porque esse caso, quantas vezes houve datas que foram adiadas e adiadas e adiadas. Então, ninguém pode fechar e cravar. Olha, dia 18. Mas a partir dos dia 18, talvez tenhamos algo a mais para considerar ou falar, não, bate, e debater o caso, e pensarmos juntos, tudo bem, a gente vai voltar a fazer isso. Mas, por enquanto, não tem. Então, eu vou falar claro. Hoje, eu estou falando, nesse meu vídeo, eu vou falar a última vez sobre esse caso,
até que venha a segunda etapa, que é o segundo inquérito. A gente vai entender isso, eu vou mostrar um videozinho para vocês, para a gente entender tudo isso. Tá? Então, muita calma. Eu tô aqui, não fugi, não tô com problema nenhum, não tô estressada, não tô... Meu emocional tá muito bom, mostrei para vocês que segunda-feira eu fui passear, fui fazer uma trilha maravilhosa, e é disso que eu vivo. No meu sábado eu fiz a minha festa junina, é disso que eu vivo. Eu vivo de vida de verdade, de viver, de ter prazer. A minha vida não é acordar, tomar café, comer, trabalhar e dormir. Isso não é vida. Isso não é vida, isso é uma coisa robótica, uma existência robótica. Eu gosto de viver, eu gosto de dar beijo na boca, eu gosto de rir, eu gosto de contar piada, eu gosto de passear, eu gosto de encontrar amigos. É disso que eu vivo. Isso me dá vida. Eu trabalho para comer, para pagar dívidas. Mas trabalho não é vida, me dá acesso à vida. Então, se eu trabalho para ter dinheiro, é para me proporcionar meus prazeres de viver e ser feliz. E é o que eu proponho a todos vocês. Tá? Gente, é tão bom nós entendermos que nós temos amigos, que somos queridos, que somos amados, né? Os virtuais que toda hora tá vindo falar com a gente, isso é tão bom, se preocupa, pergunta como é que tá, dá bom dia, manda versículos bíblicos e outras coisas, né? Cada um na sua vibe, mas isso é tão bom, gente. Isso é vida. E eu sou muito grata a vocês por isso. Então, eu nunca vou mudar a minha vibe aqui. Não, aconteça o que acontecer, não é problema meu. Meu problema é ser feliz. E gostar da troca, tá? Então, eu já expliquei que eu vou parar assim, não é por nada, é porque não tenho que esticar. E eu não quero enrolar vocês. Não quero. Tá? Vamos aguardar. Aguardar. A pressa é inimiga da perfeição. Eu sempre falei pra vocês, eu nunca corri quando tem uma notícia. Você vê que eu venho bem depois, eu deixo todo mundo falar, depois eu venho. Porque, pra não ficar com aquela cara de... Sabe? E não era bem isso, e me enganei, e agora eu tenho que me retratar. Não. Não. Deus Criador podia ter feito assim e criado o mundo inteiro. Ele levou 7 dias, então muita calma nessa hora, né, gente? Vamos elaborar, vamos pensar, vamos sentir aquilo que nós estamos fazendo. O Criador fez isso. Foi sentindo. Foi pegando a vibe. Entende? Sem pressa. Então, sem pressa, gente. Nós estamos há 3 meses conversando sobre isso. Então, está na hora de dar uma pausa. Não é por nada. É porque, da minha parte, tudo que eu tinha para dizer para vocês, eu disse. Todas as minhas suspeitas, eu vou repetir um pouco, tá? A minha suspeita é política, sempre será, não mudei. É assim o tal que a expressão peixe grande. Gente, quando eu falo peixe grande, eu vou repetir tudo que eu venho falando todo esse tempo. Não é um peixe grande de Cajamar, porque o caso não é Cajamar. A vitória aconteceu em Cajamar. E, sabe, parece que está existindo um desvio de foco principal, que é o todo que vem acontecendo naquela região inteira. Então, não é o prefeito de Cajamar, são várias prefeituras de várias regiões diferentes ali. Tá? E parece que tem forças ocultas, não necessariamente espirituais, mas até físicas, que trabalham o contrário, para infernizar a vida de quem está nessa causa, porque é para desviar. Será que está participando de alguma forma? Será que inferniza para a gente não chegar a uma conclusão, esquecer o assunto, se aborrecer, levar para o coração, levar para o emocional? Não dá essa impressão? Eu às vezes tenho impressão sim, que tem pessoas aqui dentro da plataforma que trabalham para esses peixes grandes, fazendo de conta que está contra, que está investigando. Gente, como eu tenho essa impressão? Que são pessoas tão do mal, tão nocivas, que desvirtuam tanto o assunto e causam tanta encrenca. Eu não estou falando de uma não, hein? Eu estou falando de mais de uma. Que vem para embaralhar. Foi contratada de quem? Para fazer esse tipo de trabalho sujo. E é por isso que eu falo, o meu peixe grande é peixe grande.
sabe, prefeitura para mim, ainda estava no peixe médio, digamos assim. Não é uma sardinha, né? Sardinha é o Maico da vez. Mas é peixe grande, gente. Peixe grande. Que, no mínimo, para envolver várias prefeituras, vários municípios locais, então, no mínimo, é um problema do Estado. Estado é um peixe, no mínimo, do Estado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês e que eu venho tentando? Veja meus vídeos. Faz tudo de novo. Faz maratona. Já que eu não vou falar e vocês querem me ouvir, vai ouvir tudo de novo e preste atenção naquilo que vocês não prestaram. Que eu falo de política grande. Por trás disso, a vitória foi um erro de cálculo que expôs o caso. Alguma coisa deu errado pela vontade de Deus e veio trazer o que estava oculto. E aí querem fechar o pacotinho de novo. Maico, Vitória, Vitória, Maico, porque o prefeito, porque eu não sei. Cansa. Aí foi ali, ó, tem um lugarzinho ali que faz macumba, gente. Macumba é uma coisa, magia negra é completamente diferente. Ninguém pega uma pessoa e vai por trás do matinho onde tem um monte de gente botando despacho para fazer o que fez. Sabe? Ó, foi aqui, gente. Barbarizaram a menina por dias. Ah, não, mas é aqui, ó, tem uma tal numa capela, não sei o quê, que olha como é que tá. Ah, pelo amor de Deus, gente, eu não queria estar falando isso não, mas eu tenho que falar. Porque as pessoas, às vezes, não juntam Lé com Cré. Ah, mas aí de novo, eu vou repetir tudo de novo, eu já estou repetindo tudo que eu já falei, de político, de local, do que é o trabalho em si, tá? Para fechar, para repassar, sabe? Aí tem pessoas que, mas isso não está no inquérito. Gente, por isso que eu fiquei lendo o inquérito e mostrando, não está aqui, não está, mas está aqui. Então para de brincar de papagaio. Papagaio não tem cérebro, aprende a repetir e falar. A gente tem, então para, ó. Fecha a boca e abre o cérebro. Ok? E pensa. O Abraão trouxe um outro carro que eu lembro, e acho que vocês lembram também, lá no começo, assim que acharam o corpo, acharam aquele carro e falaram, teve testemunhas que falaram assim, tinha umas 3 pessoas aqui que estavam fumando, estavam sentados, morreu o assunto, o carro não está no inquérito, ali tinha achado sangue, então para com esse negócio de que, porque no carro do Maico, porque na casa do Maico, para, gente! Que é isso? É distante o que a gente ouve do raciocínio? Não, gente, aqui, ó. Aqui, ó, é a coisa um palmo. Um palmo, gente. Junta. Não fica surtando com os surtados, não, gente. Deixa os surtados malucos pra lá. Ou tem surtado se escondendo da câmera, ou tem surtado se escondendo atrás de copo de bebida. Brincando de Heleninha Reutemann. Ai, gente, a gente vai dar confiança. Segue a vida. Deixa os doidos seguirem os doidos. Eu não estou dentro de um manicômio. Vocês estão? Claro que não. Senão não seriam meus seguidores, meus inscritos e meus achólogos. Deixa o que rola no manicômio dentro do manicômio. A gente não tem nada com isso. Vai ser feliz. Quem me segue gosta de beijar na boca. Eu tenho certeza disso. Tem. É sobre isso. Tá? Agora, tem pessoas que inventam um monte de coisa. Por quê, gente? Hoje eu estava falando com uma que veio no meu WhatsApp. Infelizmente, eu lamento pessoas que não entendem o que a gente precisa cavar com as mãos. Porque sim, a gente tem que cavar às vezes com as mãos. Eu cavo tesouro. Tesouro é para ser cavado. Então, eu cavo tesouros e encontro amigos, eu encontro felicidade, eu encontro trabalho que me satisfaça, eu encontro prazeres, eu encontro beijo na boca, amigos, tudo, saúde,
graças a Deus, tá? E como dizia minha mãe, praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Sou feliz com meu Pai verdadeiro Yahvé que me protege sobre isso tudo e sobre as maldições rasas. Graças a Deus. Eu jogo no time de Moisés e não do faraó, para quem entende de praga. Ok? Então, eu não vou entrar. Agora, eu cavo coisas boas com as minhas mãos, tesouro. Agora tem gente que cava solidão. Não é solitude, eu adoro solitude, eu adoro meus momentos de ficar na minha, no meu vazio, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem sair, ficar no meu cantinho, isso é solitude, é para recarregar a bateria. Mas acabou de recarregar, eu vou gastar a bateria toda de novo vivendo. Mas tem gente que não. Carrega um amargor, carrega uma loucura nos olhos, carrega sabe? Solidão. Mas a solidão se cava com as próprias mãos. A gente não percebe o que faz com o outro, como é que a gente desrespeita os outros, como é que a gente se acha. Muita coisa. Título não é nada. Título não é nada. Eu posso ter mestrado, doutorado em 15 coisas diferentes. O meu eu é só a Ruth. E é assim que eu tenho que me portar para o mundo. Porque, independente do que eu ache que sou, eu só sou um ser humano que tem dor de barriga, como todos, e uso o banheiro da mesma maneira. Sabe aquelas coisas que a gente bota para fora? Que homens é que adoram falar de blá e blá. Quem não faz isso, se acha alguma coisa. Pense em humilhar os outros. As mãos estão cavando solidão. Solidão cada vez mais deprimente. Solidão cada vez mais escura, profunda e sufocante. Essas são as mãos. As mãos que cavam. Cuidado com o que você está cavando. Quando você vê, você pode estar quase sem respirar. Porque conforme você vai cavando, você vai entrando no próprio buraco da solidão. Bom, eu falei que eu queria conversar, já conversei. Então vamos aos fatos. Quem ficou até agora? Porque por enquanto eu só estou falando aqui. Vambora, gente. Vamos começar pela capa, né? Absolvido e condenado. E quem está na capa, gente? Nós temos o Pediri, tá? Que saiu uma sentença, mas muita calma. Nessa hora ainda tem coisa para rolar, nós vamos ver isso. O Michael e o secretário de segurança. Por que o Michael e o secretário de segurança? Porque, gente, já andava na minha cabeça há muito tempo, mas é o que eu falei para vocês, tá? Ele é subordinado a alguém, o secretário de segurança. Talvez a um peixe grande. Talvez não diretamente ao peixe maior, mas um peixe um pouco maior. Sabe o que eu estou querendo dizer? E o Michael falou e ninguém ligou. E eu estou falando para vocês, tudo que eu li no inquérito, tudo que eu mostrei está tão errado, está tão lambrecado. É uma lambança tão grande, que uma lambança a mais, outra a menos, ninguém percebe. Mas eu estava vendo e já estava querendo trazer, mas eu queria exatamente fechar o caso. A primeira fase, tá? Com essa história do secretário de segurança. Porque, gente, vamos voltar lá para o princípio do Aldo Galiano, que estava indo certinho, a gente sempre fala, né? Ele estava indo ali e, de repente, puf! Mas quem é que administra a história de delegados? Quem bota, quem tira, quem manda para cá, é a secretária de segurança? Ah! Então, quem moveu as peças do Aldo Galiano? Secretário de segurança? Pode ser. E aí veio, né, o Fábio Senac, aquele careca que fala, ele é o único culpado, né? E aí a gente vê uma das primeiras declarações dele, quem é que estava assim, ó, de papagaio de pirata, falando aqui atrás no ombro dele? Secretário de segurança. Busca os vídeos lá, assim que entrou, saiu o Aldo Galiano, entrou o Fábio Senac. Quem é que está ali no controle, soprando?
o que é para ser dito. Ah, mas é a função dele. Poxa, que dedicação. Aqui no Rio, olha o que nós temos de crime. Isso aqui, né? Todo mundo conhece a fama do Rio de Janeiro. E olha, acho que a maioria dos cariocas não sabe nem qual é a cara que tem o secretário de segurança. Ele não está envolvido nisso não, gente. O negócio deles é burocrático, é lá, né? Botando cara, né? Dando entrevista, né? Não é dando. Não é, olha, porque é toda hora uma entrevista e tal, e coletiva, e não sei o que, não sei o que lá. Não é estando dentro de uma delegaciazinha, nem tão grande assim, né? Sem nenhum Fernandinho Beiramar lá dentro, ouvindo confissão de madrugada de um suspeito, que ali era suspeito. Então, meu Deus, que dedicação no secretário de segurança, né? Tá lá dentro da delegacia de madrugada por alguém que era só um suspeito. E olha, não é um grandão, um poderoso não, gente. Muito estranho, né? E nós vimos na entrevista com o Cabrini, quer dizer, nós vimos, não, vocês viram, eu não vi a entrevista do Cabrini, mas os comentários, coisas no YouTube, a gente acaba ficando sabendo sem precisar assistir aquela palhaçada, né? Porque, gente, é palhaçada. Sabe por quê? Foram 2 horas, isso dito pelo próprio Cabrini, pela própria emissora, foram 2 horas de gravação para eles trazerem 20 minutos. O que rolou em 1h40 que nós nunca vamos saber? O que rolou naquela madrugada, naquela delegacia que nós nunca vamos saber? O que está rolando por debaixo dos panos nesse inquérito e nesse laudo mal feito e tudo mais que a gente nunca vai saber? É sobre isso. É sobre o que nós não vamos saber. Mas tem um secretário de segurança que tem uma dedicação incrível. Quem mandou ele se dedicar tanto? Que poderoso é esse? Secretário de segurança é complicado, né? Enfim, então a gente vai começar a avaliar agora, né? Já trouxe. E aí a gente vai entender a coisa, né? Depois do Pibiri. Vamos trazer um pouquinho o Pibiri, né? Vamos começar conhecendo melhor, né? O secretário de segurança. O secretário Leandro Arantes, aqui da cidade de Cajamarca, acompanha aí toda essa movimentação. O trabalho que foi realizado. Então, choca. E nós estamos aqui para dar uma resposta não só para a sociedade cajamarense, mas para todo o Brasil. Também estamos buscando essa resposta que a gente quer realmente trabalhar em conjunto, quer solucionar, deixar o cidadão cajamarense tranquilo e continuar a vida. Pode falar dessas buscas específicas naquela região? Na verdade, quem decide, quem determina as buscas é a Polícia Civil. Leandro Arantes, ô pessoa dedicada, né? Para quem não sabia, gravem esse nome, gente. Leandro Arantes, acho que esse homem tem um futuro brilhante, hein? Esse homem vai longe. Alguma coisa me diz isso. E por conta desse caso, Vitória. O que a gente vai fazer é dar todo o apoio, todo o aparato que eles precisarem para poder ajudar a solucionar o caso quanto antes. A novidade também que a gente tem é que a Herb do celular mostrou que o Michael, que está preso, que seria, portanto, o proprietário do Corolla, ele estava na mesma geolocalização, tanto quanto latitude quanto longitude da Vitória. Você acompanhou esse depoimento? Pode adiantar alguma coisa para a gente do que foi dito? Porque ele, pelo visto, realmente existem provas contundentes que o colocam na cena do crime. Eu, assim, como está em sigilo, eu não quero atrapalhar as investigações. O que eu posso crer é que, como a juíza deferiu o pedido de prisão temporária, com certeza deve ter indícios contundentes da participação do Michael. Mas, por enquanto, é só uma temporária, eu não quero cometer um juízo de valor negativo contra uma pessoa que ainda não foi julgada. Tem muita coisa ainda para ser revelada. Na verdade, nós estamos à inteira disposição da Polícia Civil. Tudo que eles precisarem, do apoio da GCM.
Bom, primeiro, ele falou, né, lá no comecinho, que é o trabalho da polícia e tal, e tal, tal. Então, gente, tem o jargão, vamos deixar a polícia trabalhar, né? Nunca vi um secretário tão dedicado assim, gente. Deixa a polícia trabalhar, deixa a polícia responder pelo que está sendo feito, né? Geralmente é assim que acontece, mas não, ele está ali. Enfim, aí depois ele fala que, com relação a isso, né, que ele não quer atrapalhar as investigações, se colocando assim, isento, mas o que ele está fazendo na delegacia, 2 horas da manhã? Deixa quieto, deixa rolar, para que está se metendo? E aí fala que não quer atrapalhar? Estranho. A Defesa Civil de toda a nossa equipe, o prefeito Calhamberto já autorizou, nós estamos à disposição para poder ajudar a Polícia Civil a solucionar esse caso o quanto antes. Na tal da temporária é que foi oferecido, tá? Alguma coisa, alguma barganha pro Michael? Numa temporária? Gente, por quê? O Michael não tem por que mentir nesse caso. Se eu sou uma coisa pequena, que estou na M, porque é o que ele é pequeno, é ninguém, não tem ajuda e está na M, porque, ó, cara, eu vou apontar e mirar para o secretário de segurança, ele não tem amor ao meu pescoço, e ele fez isso. Ele apontou, mirou e falou. Nem foi aceito o tal do exame, né, psicológico dele, porque não demonstrou que é doido. E fala uma coisa dessas, para o mundo ouvir. Ah, ele mentiu. Por que é só ele que mente? Tá todo mundo mentindo. O Cabrini. Gente, se vocês verem, olha, tem um Ricardo Ventura, é um psicanalista que faz análise comportamental, eu gosto muito. Ele também comenta isso, né? 20 minutos de entrevista, por uma entrevista que foi 2 horas e 20, e ele vê, e ele é especialista nisso, ele dá aula sobre isso, que as perguntas do Michael, na maioria das vezes, não estava completamente encaixada, as respostas do Michael não estavam completamente encaixadas na pergunta do Cabrini, ou seja, parecia que havia manipulação de uma outra pergunta anterior e tal, não sei o que o Cabrini fez, aí veio aquilo, aí eles jogaram em outra ordem, sabe, corte, que além de só jogarem 20 minutos, eram 20 minutos totalmente cortados e editados. Então, para mim, não dá para aproveitar 2 segundos. E mesmo assim, ele dedurou. Eu não mexeria com o maior, eu mexeria com o menor. Fala, não fui eu, foi o peixeiro, foi o padeiro, foi o motorista de ônibus. Mas vem cá, botar na conta do secretário de segurança. Ele mentiu? Vamos pensar, se coloca no lugar. Ajudou a solucionar. Fez o cara confessar negociando o quanto antes. Por quê? Porque Cajamar é um lugar pacato, então abafa o caso? Ou porque não chamou a atenção só do lugar, mas a barbárie chamou a atenção do tipo de crime, de um tipo operacional do crime, que pode trazer o que a gente veio divagando durante esses 3 meses, tá? Dark web, rituais, e outras coisas, né? Tráfico de órgão, tráfico sexual, né? Tantas coisas podem ser embutidas aí, e aí na Vitória deu errado. E aí, ó, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. E é por isso que eu falo, é grande. Eu vou morrer falando isso sem poder provar, mas é grande. É grande. E eu vou repetir, ó, há muito tempo que acontece isso, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Vamos ver, eu não vou trazer a entrevista do Cabrini, para não dar confiança para o Cabrini, mas eu vou trazer um pedacinho, um trechinho da CNN comentando, para a gente entender do que eu estou falando, tá bom? Tem novidades com relação ao caso Vitória. Maicon dos Santos, o único preso pela morte da jovem, ele deu uma declaração numa entrevista falando que a confissão dele com relação ao crime foi forçada por autoridades. Renan Fiuza,
Traz para a gente mais detalhes sobre o que diz o Maicon dos Santos e o quanto que isso provoca uma reviravolta no caso ou não. Conta pra gente, Renan. Claro, conto sim. A gente precisa entender agora qual será o entendimento da Justiça depois dessa declaração. Foi uma entrevista concedida à TV Record e a gente traz para vocês aqui esse conteúdo. O Maicon alegou que ele foi forçado pelas autoridades policiais a dizer que tinha sido o autor desse crime contra a jovem Vitória. Destaco aqui a fala dele. Abre aspas, minha confissão foi baseada nos fatos, não só o delegado, mas como vários policiais e também investigadores me induziram naquele momento, fecha aspas. Essa é uma entrevista longa, ele continua ainda dizendo que o secretário de segurança falou que a aposentadoria da mãe dele estaria garantida e que daria um vale aluguel para ela, por isso que o Maicon teria, mediante as autoridades, confessado o crime justamente por ter alguns benefícios como esse que ele ressaltou à mãe dele, e dizendo que teria sido forçado a assumir, a falar que tinha sido o autor desse crime. A troco do quê, gente? Como nós ouvimos, o próprio secretário falar, era um preso provisório, não era nem réu, não era nada. Não tinha partido ainda para julgamento, era uma questão de inquérito, ou seja, investigação. Por que isso, gente? Lá, no meu primeiro vídeo, olha que tem vídeo sobre o caso Vitória, eu falei, tem um peixe grande, é um político, e eu estou tentando apontar. Não estou apontando o secretário de segurança. Vou repetir para que fique claro quem está por trás do secretário de segurança. Porque ele, nossa, a carreira desse homem vai ser brilhante, hein? Muitas promoções. Ponto importante, a gente traz a nota da Secretaria de Segurança Pública. A produção da CNN entrou em contato justamente para entender os vários pontos que foram abordados por Maicon ao longo dessa entrevista. E ele diz o seguinte, a nota diz o seguinte da Secretaria de Segurança Pública, que o inquérito policial do caso foi concluído e relatado no dia 25 de abril, sendo encaminhado, obviamente, à Justiça. Que todos os procedimentos adotados, no caso, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente o Código de Processo Penal. Obedecer estritamente o Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal diz que o secretário de Segurança tem que negociar uma confissão em troca de favores fornecidos. Quem é o Maicon na fila do pão para que alguém acredite nisso, Pois eu acredito nesse desconhecido da fila do pão. Porque até aqui, muita gente tacou pedra no Maicon, falou um monte de coisa, mas eu ainda não ouvi um falando que ele rasga dinheiro. E ele deu um tiro certeiro numa pessoa muito acima dele, na condição, na situação que ele se encontrava. Sem rasgar dinheiro, eu acredito nele e aposto minhas fichas nele. Essa nota da Secretaria de Segurança Pública, ela conclui dizendo que um novo inquérito foi instaurado justamente para apurar o possível envolvimento de outras pessoas, especificamente no crime de ocultação de cadáver. E aí... não estava alguns pontos da investigação não estavam claros, então joga só para ocultação e fecha o inquérito. Fecha a conta e passa a régua. É isso mesmo. É isso, gente. Então é assim, eu estou olhando isso tudo. Como eu falei, desde a hora que o Aldo Galeano saiu e que apareceu um papagaio de pirata aqui, no ombro do Fábio Senac. Falei isso para os amiguinhos aqui de YouTube quando a gente estava no grupo. Eu falei, olha, gente, o que é aquele papagaio de pirata ali? O que ele está fazendo ali? Por que ele está ali? E aí veio a história do Cabrini. E vamos continuar ignorando, porque afinal de contas ele é o secretário de segurança. Eu não ignoro, porque eu não devo nada, então eu não tenho nada a temer sobre esse secretário de segurança e sobre quem é o chefe dele. Quem são os superiores dele? Eu sei quem são os subordinados. Quem são os superiores dele? É isso aí, gente.
Tá? Mas aí a gente fica pensando, né, então não vai dar em nada. Quando eu falo de geopolítica, gente, é porque existe uma pauta mundial. As pessoas não acreditam nisso, sim. Mas a pauta mais importante na geopolítica é a nova ordem mundial. O tal do presidiário que diz que foi eleito aqui no Brasil, ele vive falando de uma nova moeda mundial. Vai ter, essa semana aí, o negócio dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro, por conta disso. Porque é uma pauta mundial. O que é essa pauta mundial? Bem resumidamente, traduzindo mal e porcamente, para que se faça entender, não é uma única moeda, é uma única ideia. Tá? Então a gente precisa derrubar o dólar, a gente precisa derrubar potências para unificar. Unificar por baixo. Por baixo. Tá? Por quê? Gente, vocês já ouviram falar em Carvajal? Ele está dando depoimento lá nos Estados Unidos, era o braço direito lá do Chávez, né? E ele denuncia o tal do Fórum de São Paulo, né? Aquela União da América Latina que o presidiário que está na frente deste país fala muito, né? A união deles lá, tá? Ele estava sempre falando isso, gente, né? De unificar tudo através, sabe do que, gente? Claro que ele não falava isso, mas é só vocês verem e ver a confissão lá do braço direito do cara, que ele dedura tudo. Esse plano mundial, tá? O que está por trás é o narcotráfico, red cocaine, já ouviram falar? Teve até música, red cocaine, tá? Dominando para desestruturar. São as dorguinhas, dorgonas, tá? Causando terrores mundiais. Então, nivela por baixo. O crime. Aí tem gente que falou assim pra mim, diz que entende de crime. Ah, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, porque o crime organizado não lida com coisas de tráfico humanos, lida. Porque as pessoas que trabalham nessa prática específica, tipo pediri, tá, são movidos a de cocaína. Já é de vermelho, né? E cocaína vocês imaginam, né? Então, que a gente não pode falar. Por que vermelho? Olha, por que a cor da bandeira do PT é vermelha, da China é vermelha, de países comunistas são vermelhos? Os BRICS. O que era regida a festa do pediri e o que estava por trás? Entende? Junta o que está por trás, movendo, e o que era a mesma coisa. O cara da ilha lá, o Jeffin Epstein. E aí a gente fala, poxa, vocês não vão lutar? Ah, vocês vão desistir do caso, gente. Vamos prestar atenção no que está acontecendo lá fora, geopolítica, com o pediri. Olha o que está acontecendo, gente. Ele foi de ícone do rap e magnata bilionário a réu de um dos processos criminais mais comentados dos últimos meses, eu diria até anos. Em 2024, Sean Diddy Combs foi, de maneira chocante, acusado de tráfico sexual e crime organizado. Hoje, julho de 2025, saiu o veredito. Mas o que realmente aconteceu no tribunal? Diddy foi considerado inocente de 3 das 5 acusações que sofria. Será ele realmente inocente ou a história é mais sombria do que parece? Em 16 de setembro, o mundo foi pego de surpresa com a notícia de que o rapper Sean Diddy Combs, o P. Diddy, havia sido preso em Nova York.
Ainda mais chocante foi a revelação de que os promotores federais do caso o acusavam de tráfico sexual com coação, racketeering, que é um termo em inglês utilizado para extorsão organizada ou crime organizado, e transporte para prostituição. O rapper se declarou como inocente, mas teve sua fiança negada 3 vezes devido ao risco de fuga e intimidação de testemunhas, e desde então P. Diddy seguia preso. Em março deste ano, a denúncia contra o rapper foi ampliada. 11 de suas vítimas testemunharam sobre as festas com drogas, coerção e violência que ele organizava. E entre as vítimas, a ex-namorada do empresário, Cassie Ventura. Os crimes de P. Diddy haviam sido enquadrados em 3 grandes categorias. No caso de racketeering conspiracy, termo inglês utilizado para extorsão organizada que se enquadraria na lei RICO americana. Os promotores acusaram o rapper de comandar o que seria um empresariado criminoso que envolveria funcionários de suas gravadoras e seus seguranças. Eles alegaram que o grupo não apenas facilitava o esquema de prostituição, como também usavam de violência, ameaças, subornos, sequestro e... Mulheres e homens. E nós começamos o caso falando que não é uma menina só, são mulheres e homens desaparecendo a toda hora naquela região. Por isso eu entrei no caso. Por mulheres e homens desaparecendo naquela região. Por isso eu entrei no caso e chamei de causa. E por isso tantas vezes eu trouxe o P. Diddy, mas parece que é difícil eu entrar em algumas mentes que ficam chapando coco e bagunçando tudo. E outras que brincam de louca, mas esconde a cara porque é envolvido. Para bagunçar de verdade. Obstrução de justiça, de forma a proteger Diddy e manter o controle sobre suas vítimas. A segunda categoria seria de tráfico sexual, com coação, em que ele teria recrutado, cooptado e transportado mulheres para festas sexuais de longa duração, nas quais essas mulheres eram drogadas e induzidas a abuso sexual durante dias. E a terceira grande acusação do caso era sobre o fornecimento de transporte para prostituição. Seria uma violação da lei Mann e envolvia viagens pagas por Diddy das vítimas, sendo elas mulheres e homens com intenção de envolvimento sexual remunerado, principalmente para as cidades de Nova York, Miami e Los Angeles. Em 5 de maio de 2025, o juiz Arun Subramanian, do Tribunal do Sul de Nova York, presidiu o que mais pareceu um circo midiático. 34 testemunhas, vídeos e áudios bombásticos. As testemunhas-chave do caso foram chamadas. Entre elas, considerada uma de suas vítimas, Cassie Ventura deu um depoimento emocionado que durou 4 dias. A ex-namorada acusou o rapper de a submeter a uma década de abusos intensos, além de revelar sobre as freak-offs, que são as festas sexuais promovidas pelo acusado. Segundo ela, para essas festas privadas, Diddy recrutava e cooptava, além de transportar mulheres que seriam drogadas e coagidas ao abuso sexual. Uma maquiadora e um acompanhante masculino testemunharam sobre terem visto o comportamento abusivo e violento do acusado contra Ventura. Outro rapper, Kid Cudi, testemunhou que Diddy havia invadido sua casa e, inclusive, organizado um ataque incendiário ao seu carro como vingança por ter começado um relacionamento com Ventura. Um outro depoimento de uma testemunha chamada de Jane, para sua proteção, corroborou as acusações de Cassie. Essa testemunha relatou sobre a coerção, o medo, as agressões físicas e psicológicas sofridas, além do uso de substâncias ilícitas usadas para subjugá-las. Um segurança interno de Diddy também testemunhou o que seriam pagamentos em dinheiro que serviriam para apagar os rastros ilegais das festas. Um vídeo de Diddy empurrando Cassie no corredor de um hotel é usado para a prova do padrão abusivo e violento do rapper, ao que a defesa aponta que o relacionamento dos dois era tumultuado, porém consensual. No entanto, a reviravolta chocante do caso acaba de acontecer, após 3 dias de deliberação. Em 2 de julho de 2025, o júri acabou por absolver o rapper das suas principais acusações: tráfico sexual e crime organizado, o racketeering, tendo ele sido considerado culpado em 2 contagens do crime de transporte para prostituição. A pena potencial do caso é de até 20 anos. 10 para cada contagem, mas especialistas preveem que seja realizada de 3 a 6 anos e possivelmente convertidos em tempo já cumprido e liberdade supervisionada. Mas por que P. Diddy foi absolvido de suas principais acusações? O júri teria entrado em consenso, argumentando que havia falta de provas da acusação de coerção sistêmica,
com os testemunhos sendo considerados conflitantes ou sem datas precisas. A defesa do rapper trabalhou de forma habilidosa, atacando a credibilidade das testemunhas. A ex-namorada de Diddy, Cassi Ventura e outras ex-parceiras teriam interesses financeiros por trás das acusações feitas e ex-funcionários estariam descontentes. A defesa também argumentou que todas as interações eram feitas de forma consensual e integravam o estilo de vida de swingers, que poderia ser polêmico, mas não configura como crime de tráfico. Mulheres e homens. E nós começamos o caso falando que não é uma menina só, são mulheres e homens desaparecendo a toda hora naquela região. Por isso eu entrei no caso, por mulheres e homens desaparecendo naquela região. Por isso eu entrei no caso e chamei de causa. E por isso tantas vezes eu trouxe o pedido, mas parece que é difícil eu entrar em algumas mentes que ficam chapando coco e bagunçando tudo. E outras que brincam de louca, mas esconde a cara porque é envolvido. Para bagunçar de verdade. Ou abuso, mostrando inclusive os registros de consentimento como NDAs e mensagens de texto. Os vídeos e áudios apresentados pela Promotoria Federal foram considerados perturbadores, porém sem efeito decisivo para a prova de acusação de tráfico humano. Sua condenação parcial foi devida a 2 acusações de transporte interestadual para prostituição nos anos de 2018 e 2019. Seus jatos particulares fizeram viagens entre Nova York e Miami. Tais acusações envolvem sua ex-namorada Cassi Ventura, outra ex-namorada e acompanhantes sexuais do sexo masculino. Nesse caso, o juiz considerou uma violação clara da lei Mann, independentemente de haver ou não consentimento entre as partes. E, para tanto, serão aplicadas multas milionárias e o possível registro do rapper como ofensor sexual em nível federal. As reações nas redes sociais estão divididas entre golpe da justiça e falha no sistema. Apesar disso, movimentos como Surviving Diddy e defensores de direitos das vítimas celebraram a condenação, mesmo que parcial, como um primeiro passo em busca da justiça. A indústria fonográfica já postou reação também. Streamings e rádios revisam seus catálogos e marcas têm suspendido parcerias, de forma que qualquer relação com o rapper seja apagada de seus históricos. A sentença definitiva está prevista para ser proferida apenas em outubro de 2025. Já a defesa do rapper está preparando um pedido de fiança de R$1 milhão. Vocês entenderam isso? Ele foi inocentado das causas principais. Ainda vai rolar, ele vai diminuir, então não vai pegar perpétua, vai pegar 20 anos. Gente, ainda está rolando. Mas ele foi inocentado nas causas principais. Porque ele está completamente envolvido com muita testemunha, com muita coisa, com muita prova. Aí é inocentado. Mas um inquérito que as provas estão loucas, as investigações estão lambrecadas, lameadas, bagunçadas, alguém vai ser culpado. Porque todos querem, todos que eu digo, envolvidos no caso que estão se escondendo. Já acharam o culpado. E o povo de cérebro de amendoim, que não são meus achólogos, que estão olhando, estão prestando atenção na lupa, e por isso que fica me pedindo mais, que não cansam, é para acordar para essas coisas, gente. É sobre isso, gente. É sobre isso, tá? Para se manter todo o esquema, o sistema do que vem acontecendo, olha, né? Desde o primeiro vídeo meu eu falei, vem acontecendo há bastante tempo, são muitos, várias regiões, não é uma. Tem peixe grande. Esse peixe grande, com certeza, é da política, porque a política manda no mundo. E é por isso que eu me interesso por geopolítica. Gente, quando eu falo política, não necessariamente eu estou falando de um político atual. Porque a política não envolve só aqueles que nós
acreditamos que nem bestas que elegemos, porque isso é uma outra história. Se nós elegêssemos, nossos votos seriam impressos. Porque, sabe aquela história, quem não deve não teme? Mas tem animais que pensam que são gente, mas são jegues, que acreditam até que o voto impresso é um papel para você levar para casa. Lá no passado, quando existiam as cédulas, eu não vou lembrar de todos que eram candidatos, mas eu lembro da Sandra Cavalcante. Eu não vou dizer que relação que eu tinha, né, porque ela não existe mais, com a Sandra Cavalcante. PTB, se eu não me engano. Se eu não me engano, o partido era PTB. E eu já estava envolvida na política, porque eu sou envolvida com política. Nunca fui candidata, não pertenço a partido, mas o meu coração é político, pelo lado cidadão. Já fui convidada, assim, por alguns partidos. Tenho políticos na família, tenho. Fiz muita campanha para muita gente, mas eu não quero. Inclusive, para quem gosta de xeretar Facebook, meu Facebook eu estou lá numa reunião partidária. Tá? E, olha, eu não lembro que ano era, eu lembro que eu estava associada, digamos assim, né, como cabo eleitoral da Sandra Cavalcante, se eu não me engano, era PTB. E a contagem de votos, eu fui escalada como fiscal de partido. Ah, gente, coisa linda, coisa meiga. Foi no Jacarepaguá Tênis Clube essa contagem. E aí eu entendi como é que funciona. A gente acha que a gente vota até em cédula. Ah, se eu pudesse falar. Então, a gente acredita. O povo é enganado em tudo. Bom, mas enfim. Né? Por que a gente é enganado? Porque a gente se deixa enganar. Porque a gente não luta pelos nossos direitos. Fica esperando heróis para caírem do céu para lutar por nós. Tá? Então, gente, o que a gente está vendo no caso Pediri é tão comum. No caso Jeff, como, né, o negócio foi mais profundo, e estavam políticos também, do Pediri, políticos, o Jeff e tal, muitos dos mesmos, né, porque é sempre a política. Ele foi suir na prisão, né, o Jeff. O Diri, por enquanto, está aí, mas está sendo inocentado para não ficar igual a coisa, né, porque senão fica muito óbvio. Mas a gente tem que prestar atenção em quem estava nos dois casos e que continua atuantes politicamente. Então, quando eu falo de políticos, não necessariamente aqueles que a gente acha que elegeu, mas donos, caciques de partidos. Eu citei direto ou indiretamente um dono de partido, e nem estou dizendo que é ele não, mas eu citei assim como referência, que tem uma ilha lá em Riba, no Brasil, né, que tem práticas muito estranhas, que entrou de uma maneira muito milagrosa, porque quem foi eleito teve um pop-off antes da posse, e ele, que era apenas um vice, assumiu, né? Caciques políticos. Mandam muito. E gostam dessas brincadeiras. Gostam. Tem caciques mais atuais, mais recentes, mas que estão com poder, que cresceram, estão com poder, manipularam tanto a última eleição, gente, tem um poder imenso. Principalmente regional ali. Com quem que eles são envolvidos? Não sei. Até onde eles sabem das coisas? Estou dizendo sabem, com machismo. Não sei. Eu estou dizendo que é mundial. Estou dizendo que é mundial. Eu vou voltar a lembrar do filme Sound of Freedom,
do Mel Gibson, tá? Com o Jim Caviezel, denunciando. É mundial. Aquele filme mostra outras participações, se eu não me engano, da Colômbia, etc, etc. Gente, mas é o Maicon que fez isso sozinho. Porque ele confessou. Mas só que na confissão foi de madrugada, sem os advogados dele. Lá, porque ele tinha muito, tinha 3, 4, 5, sei lá quantos. Mas teve que vir uma da OAB que também é envolvida com política. É da política. Mas estava lá de madrugada. E aí saiu esse papo do secretário de segurança. Pega a lupa, crianças. Vamos pegar a lupa, achólogos. Vamos terminar isso aqui. Até lá. Paralelamente a esse julgamento principal, correm na justiça mais de 120 processos civis contra o rapper, que podem custar centenas de milhões de reais para o ex-astro. E Diddy ainda enfrenta uma investigação fiscal por lavagem de dinheiro por meio de seus selos musicais. Ainda que Sean Diddy Combs tenha saído como inocente das acusações que poderiam tê-lo colocado em prisão perpétua, ele não escapou ileso, não. Adoro quando fala que tem falta de provas. Agora, aquilo que não prova nada, aí é prova. Que é o caso do Michael. A prova é porque a mulher falou que não estava com ele, mas o outro, que disse que estava em Praia Grande e estava ali, confirmado pelas câmeras de trânsito, que foi pedido, com certeza, pelo Aldo, né? Que diz que ele chegou antes e que estava ali no momento. Isso não é prova. Para que então que pediram as câmeras, né? Mas a palavra de uma da Lila acabou com a vida de Sansão. Mas aquele que as câmeras de trânsito pegaram, não é prova. Então, para que as câmeras? Interesses financeiros. Foi o que falaram da mãe dele, na pobre coitada lá, gente, que acho que é faxineira, sei lá o que a mulher é na prefeitura. Ah, ela trabalha na prefeitura, ela é servidora pública, ela não sei o que, ela tem interesse, mulher é dona de um chiqueiro, gente. Trabalha na faxina. Ah, mas foi prometido isso e aquilo, por isso que eles fizeram e aconteceram com a Vitória e parará. Aí o cara, depois de preso, fala, não, prometeram agora. Então não foi antes. Que loucura, né? Quer dizer que o secretário de segurança promete a ele dentro da delegacia, depois dele já estar preso? E não antes para eles fazerem o serviço? Ô, gente, que incoerência é essa? Eles têm que decidir o que eles falam pra gente. Né? E a gente tem que chacoalhar para ver se o tico e o teco se junta e pensa. O caso perdurará. Durante as mais de 2 décadas em atuação, o rapper fez amigos poderosos entre as principais celebridades norte-americanas. O atual presidente Donald Trump estaria entre as supostas celebridades que participaram de pelo menos uma das agora infames festas organizadas por Diddy. Quando perguntado em uma conferência de imprensa se consideraria perdoar a condenação do rapper caso esse fosse considerado culpado, disse que não estava acompanhando o caso de perto, mas que certamente analisaria os fatos. Em razão dessa declaração, o rapper 50 Cent publicou em seu perfil no Instagram um vídeo que expressava sua intenção em convencer Trump de não emitir nenhum perdão presidencial. Você, o que é que você acha do... Multa, né? Para quem tem, tá mole. Multa. A gente deixa livre, tira uma grana tua porque você já tem muito, não vai faltar. Segue o baile. Literalmente. Com as freak-offs. Segue o baile. Entenderam? Segue o baile. Como tá seguindo, hein? Aqui no Brasil. E a gente ali, ó. Golpe da justiça e falha no sistema. Eles estão divididos, junta. As duas coisas juntas. E a gente resolve o caso Vitória. É só juntar. Ele não saiu ileso, não. Vamos traduzir isso, gente. Aqui nós não temos a prisão perpétua. Nós não temos. Mas temos o que chamamos pena máxima, que é o caso, né? Então, não vai. Vai cair, vai ser convertido. Como é que fica no Brasil? Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa, gente. Só que dessa vez,
já que possivelmente, e tudo é possível, um inocente venha pagar, então vai ser benéfico. Ou será que por ser inocente, escolhido pelo próprio culpado, ou pelos próprios culpados, vai sim cumprir até o último minuto de toda a pena? Porque é inocente, porque os culpados não. Esse é o mundo. Vamos parar, eu sempre tento falar isso para vocês, gente, vamos parar de achar que o Brasil está fora do nosso sistema global, que ele está ali em Marte, separadinho, só acontece aqui, aqui tudo é diferente. Não, gente, não é. Olha o mundo e vocês entendem o Brasil. Enquanto a gente está assim, ó, olhando para onde caminha o nosso pé, a gente não olha o todo. Para de olhar para onde teu pé está. Olha no entorno. Olha no entorno. E a gente vai entender muita coisa. Eu acho que é isso, né? Não dá mais para falar além disso. Para vocês verem como é que é a relação, tá? Esse caso todo envolve o que acontece aqui dentro do Brasil e que se começou a falar. Vários municípios de várias regiões, de homens e mulheres e tudo que eu vim trazendo ou tentando trazer e chamando de causa. E por isso a Vitória se fez tão diferente de tudo que acontece em coisas parecidas. Tem um clamor interno, interior, praticamente espiritual dentro de muitos. É por causa dessa causa a ser desvendada. Então não se trata do Maico e da Vitória, gente. Não se trata. Então comecem a pensar no caso Pedire, juntar as coisas e pegar a lupa para tentar associar alguma coisa ligada ao secretário de segurança. Superiores, cargos que daqui a pouco podem ser oferecidos a mais, eu não sei, promoções, não sei, vamos pegar a lupa? Vamos continuar achalogando? Ai, achólogos, adoro vocês. E vamos botar um pano em cima disso. Até, no mínimo, o dia 18, porque nada vai acontecer. Tá? Para vocês não ficarem preocupados e falar, acabou. Da minha parte não vai acabar enquanto eu não decidi. Ninguém me sabota. Não. Filha de Avé, ninguém sabota. Porque o meu pai anda comigo 24 horas por dia. E ele é só o criador de tudo, inclusive das minhocas. Tá bom? É sobre isso. Eu não temo nada, eu não sou sabotada por nada, nem por ninguém, nada. A única coisa que eu temo na vida é o meu pai e a Vé me abandonar. Só isso. Tá bom? Porque essa minha vidinha aqui é só uma passagem. A minha vida verdadeira nunca foi aqui, então eu estou pouco preocupada com as emoções passageiras. Tá bom? Gente, continua falando comigo? Continua me mandando recado, que eu adoro. Continua botando nos comentários. Se for mal criado, e se for aqueles haterzinhos, nem tenta porque não fica. Mas os meus achólogos verdadeiros, já deixo o meu coraçãozinho agora e bota nos comentários. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fomos. E voltaremos. Tá bom? Fui.